Olá, meus curiosos! Sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No áudio de hoje vou te contar o conto sombrio do Krampus, o eco dos sinos de ferro. Esse conto procura o lado esquecido do Natal. Há lugares onde o Natal não é celebrado com risos, luzes piscando ou cânticos alegres. Lugares onde o ar frio não desperta aconchego, e sim lembranças que ninguém ousa pronunciar em voz alta. Lugares onde o ano termina não com fogos, mas com sinos. Sinos que não soam para anunciar alegria, mas sim avisos. Esse é o caso do vilarejo de Alpenhut, perdido entre montanhas cobertas de neve, na fronteira da Áustria com o Baviera. Quem se aproximava dali no inverno, mesmo sem saber seu nome, podia sentir que havia algo desalinhado. A brisa parecia arrastar murmúrios antigos, como se a própria montanha lembrasse e lamentasse alguma história enterrada. E ninguém, absolutamente ninguém, ousava estar nas ruas após o pôr do sol, durante o mês de dezembro. A história começa com Eliza Hartmann, uma jornalista investigativa de 32 anos, conhecida por documentar tradições folclóricas raras. Ela não acreditava em assombrações. Seu mundo era composto de microfones, câmeras, blocos de notas e arquivos públicos. Mas havia algo que a guiava até ali. Uma carta que receberá de maneira anônima. Essa carta dizia o seguinte: venha para Alpenhut antes do dia 5 de dezembro. Eles não falam, mas eu sei que você irá ouvir. Observe os sinos, ouça o vento e não demore. Na carta não havia assinatura, e ainda assim aquilo mexeu muito com ela. Elisa atravessou o vilarejo em um trem velho, que parecia gemer como se carregasse umas centenas de almas cansadas. Chegou ao entardecer. A luz laranja do sol refletia na neve com um estranho brilho sanguíneo. Foi recebida apenas com olhares desconfiados. Os moradores evitavam cruzar com ela. Apressavam-se, entravam nas casas e fechavam as janelas. Trancavam portas com trancas pesadas de ferro. E todos, sem exceção. Eles colocavam um ramo seco de zimbro e uma vela apagada na soleira da porta. Elisa observou aquilo com curiosidade, mas seguiu até a antiga pousada do vilarejo, administrada por uma viúva idosa chamada Frau Angel. Uma mulher de expressão fechada, com rugas profundas que pareciam esculpidas pelo próprio inverno. Então ela disse: você não deveria ter vindo. Ele acorda nessa época. E Elisa perguntou: quem? A mulher apenas virou o rosto e disse: não saia à noite. Não abra a porta se ouvir batidas, e se escutar os sinos, já será tarde demais para correr. Na manhã seguinte, Elisa percorreu o vilarejo. Nada de árvores decoradas, nada de enfeites, nada de canções natalinas. Apenas neve, silêncio e olhares assustados que evitavam o contato. Então ela entrou na pequena biblioteca local e lá encontrou Otto, o bibliotecário. Um homem alto, magro demais, com dedos longos e um jeito inquieto de olhar por cima do ombro, como se algo o observasse. Então Otto disse: você veio por causa dele, não foi? Sem que ela perguntasse nada. Então ela respondeu: vim investigar tradições antigas sobre o Natal. Então ele respondeu: não, você veio por ele, pelo Krampus. Era a primeira vez que alguém dizia o nome da coisa. Então Otto puxou um tomo antigo
de capa de couro antigo, com símbolos que pareciam queimados na superfície. Antes do Natal se tornar uma festa de alegria, ele era uma das datas de balanço, explicou. Uma data em que se decidia quem foi bom e quem foi manchado. Elisa ouviu aquilo atentamente. Enquanto São Nicolau premiava, Krampus punia, continuou o bibliotecário. Mas aqui não é uma história para assustar crianças. Ele é parte do pacto que mantém esse vilarejo vivo. Então Elisa respondeu: pacto? Otto respirou fundo. Há 300 anos, Alpenhut estava sendo dizimada pela fome. O inverno não acabava. As crianças morriam antes dos 5 anos. Então, nosso fundador, Henrik von Luder, fez um acordo, um pedido de salvação, em troca de obediência. Nessa hora, Elise sentiu um calafrio subir na sua espinha, com medo. Todo ano, na noite de 5 de dezembro, caminhamos nas ruas com sinos de ferro para mostrar que reconhecemos a presença dele e oferecemos em silêncio aquilo que ele veio buscar. Elise então disse o que seria. Otto demorou alguns instantes para responder e disse: o que foi manchado, o que não é mais puro, o que não deveria permanecer. Elisa percebeu então que evitavam dizer. Krampus não era uma figura metafórica. Krampus estava vivo e vinha buscar crianças desobedientes. Naquela noite, Elisa ouviu passos no corredor da pousada. Passos pesados, como se algo caminhasse com cascos ao invés de pés. Algo grande, algo que arranhava o chão. Ela abriu levemente a porta, mas não o suficiente para ser notada. E viu Frau Angel, ajoelhada no corredor, com as mãos trêmulas, oferecendo uma tigela de leite e um punhado de sal no chão. Perdão, 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 sussurrava a velha. Elise fechou a porta devagar e o leite desapareceu. Mas Elise percebeu que ninguém o bebeu. Ele simplesmente evaporou como se algo quente, muito quente, tivesse passado por ele. Um cheiro de queimado preencheu o ar. E depois, os sinos. Os sons dos sinos vieram fracos, metálicos, bem distantes, mas inconfundíveis. E no dia seguinte, Elisa encontrou uma menina na praça. Ela era pequena, frágil, com olhos que pareciam ter visto muitas coisas, e seu nome era Anneliese. Então Elise perguntou: você não tem medo? E a menina respondeu: eu tenho, mas eu sei que ele não vem por mim. Então ela perguntou: por quê? E a menina observou com um olhar que parecia adulto demais. Porque eu não deveria estar viva. Elise se aproximou dela confusa. E ela disse: minha mãe morreu quando eu nasci, explicou Anneliese. Eu não respirei, não chorei, fiquei parada, sem vida, mas o padre me pegou e me segurou até amanhecer. E quando ouvi os sinos, eu acordei. Elisa sentiu o estômago se contorcer. Ele me devolveu, mas um dia ele vai querer de volta. E então a menina apontou para algo atrás dela. Elisa se virou e viu marcas na neve. Eram pegadas, não humanas, não de animal comum, pegadas bifurcadas, profundas e quentes o suficiente para fazer a neve derreter ao redor. Chegou a noite que o vilarejo então temia. As portas foram trancadas, as velas apagadas e os sinos distribuídos às mãos dos moradores. Todos saíram às ruas caminhando em silêncio. Era proibido olhar para trás, proibido falar, proibido correr e proibido chorar. Pois o som do choro chama aquele que vem punir.
Elisa, contra todas as recomendações, seguiu-os. O vento gelado cortava o rosto. O som dos sinos era irregular, como se cada pessoa tremesse enquanto os balançava. Foi então que ela ouviu. Ela ouviu passos pesados, arrastados, a neve vibrando, um ar quente atrás de todos, mas ninguém se virou. Mas então, um grito infantil ecoou ao longe. Era Annelise, a menina que estava na praça. A menina havia sido levada de sua casa. O cortejo então parou. Otto fechou os olhos e disse: ele escolheu. Frau Wendel caiu de joelhos chorando. Elisa correu sozinha, sem sinos, sem proteção e sem pacto. Ela seguiu as pegadas bifurcadas pela neve até uma trilha estreita que levava à montanha. A cada passo o ar ficava mais quente, o cheiro de terra queimada mais intenso. No alto, entre penhascos cobertos de gelo, havia uma caverna, de onde vinham as luzes pulsantes e sons que pareciam mistura de rugidos e algo a mais, algo como risos, não risos humanos. Eram risos desesperados, risos de quem sabe que você já perdeu. Elisa entrou. A caverna era imensa, iluminada por brasas vivas presas entre rochas negras. No centro, Annelise estava de pé, calma, olhando para algo que Elisa demorou alguns instantes para compreender. Era uma figura imensa, alta, curvada, coberta de pelos escuros longos queimados nas pontas, chifres que retorciam como raízes antigas, olhos vermelhos que não brilhavam, pulsavam, como se houvesse um coração batendo dentro deles, e uma boca que não era boca, era um abismo. Krampus não era um monstro, era uma fome. A fome de tudo aquilo que é quebrado, corrompido e esquecido. Então aquela criatura sorriu, não para a menina, mas para Elise, como se a esperasse. Então disse em voz alta: você veio. Era uma presença empurrada suas lembranças para fora. E então ela viu algo que havia enterrado há anos. Sua irmã, morta aos 8 anos no Natal, afogada no lago congelado, enquanto Elisa, então adolescente, fingia não ter visto o gelo rachar. Ela não era inocente, ela nunca foi, e Krampus sabia disso. Ele não pega crianças por serem más, ele pega aqueles que carregam culpa. A Annelise não era a escolhida, Elisa era. Elisa então correu, mas não se corre da própria memória. A caverna tremeu, o ar queimou, e os sinos nas ruas do vilarejo começaram a tocar de forma descontrolada. Quando tudo enfim silenciou, o inverno amanheceu estranho, calmo. A neve estava bem limpa e as portas das casas estavam abertas. Annelise brincava na praça como se nada tivesse acontecido, mas ninguém mencionava Elisa. Não porque não quisessem, mas porque não lembravam dela, como se ela nunca tivesse existido. A única prova de sua presença estava na montanha, uma câmera caída na neve, e ao lado dela pegadas bifurcadas. Então, se você um dia ouvir sinos metálicos em uma noite fria de dezembro, não abra a porta e não olhe. Não tente lembrar do que esqueceu, porque ele não vem por quem é mau. Ele vem por quem carregou o silêncio por tempo demais. E antes que você perceba, a neve começará a derreter sob seus pés. E vocês ficaram surpresos e impactados com o final, assim como eu? Esperavam esse final do conto? Deixe aqui nos comentários o que você achou desse conto. E se você acredita na lenda do Krampus, você acha que ele é real?
Ou é apenas uma lenda para assustar crianças e também adultos? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Eu sei que sim, eu acredito no Krampus. E sei que, assim como existem o lado bom, também existem o lado ruim, né? Se você já assistiu o filme do Krampus, deixa aqui nos comentários também o que você achou dessa história, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de deixar aquele like, tá bom, gente? Me siga também nas redes sociais. E é isso, pessoal. Esse foi o conto de hoje e te espero para mais um vídeo da nossa Biblioteca Sombria.